Olha aí, o coral tá bonito, hein? Quem não achou diz estudo bíblico às terças-feiras. Olha aí. Aleluia. Meus amados, diz assim, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vindo como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Até aqui, podem assentar-se. Irmãos, nesses versículos que nós lemos, vai nos dizer sobre uma parte da história da vida de Jacó, e também vai nos falar da vida do seu filho amado chamado José. Não é o objetivo desta noite contar-lhes detalhadamente a história de José, toda a sua trajetória desde menino, desde bem moço. Não é o objetivo aqui simplesmente falar do significado do seu nome, tudo o que representou o nascimento deste filho para o seu pai Jacó. Não é esse o intuito desta noite, mas o intuito desta noite é nós observarmos o que era a prioridade de José. O que é que motivava José? Muitos de nós conhecemos a história de José pelo título José do Egito, não é verdade? Mas hoje nós vamos ver que não era José do Egito, mas o correto é dizer José que esteve no Egito. Porque nós vamos ver que por maior glória que José pudesse ter tido no Egito, não era aquilo a motivação do seu coração. Não era aquela glória terrena, não era aqueles holofotes, não era aquilo que enchia, não era aquilo que motivava José, não era aquilo que fazia com que José de fato perseverasse. Mas irmãos, embora não seja a intenção de simplesmente contar a história de José, é importante nós observarmos um pouco da sua trajetória, para que nós possamos então observar o que eu disse antes, que é o que motivava José, que é o que enchia o coração de José, que é o que lhe motivava a perseverar, que é o que lhe dava sustância, o que lhe dava força para poder se manter firme, constante em sua caminhada. Porque nós bem sabemos que a caminhada de José foi de altos e baixos.
e literalmente foram muito altos e terríveis baixos. Nos versículos que nós lemos aqui, nós vemos que já aos 17 anos, já é contada a história de José, né? E a Bíblia cita que ele já aos 17 anos, ele já auxiliava os seus irmãos mais velhos no cuidado dos rebanhos do seu pai. E ele auxiliava os seus irmãos. Só que não só isso. Parece que, passando o olho rapidamente nos primeiros versículos, parece que José ele era um dedo duro. Parece que José era um X9. Parece que José era um cagueta. Mas, irmãos, não é exatamente isso. Na verdade, José era alguém justo. Era alguém que não era simplesmente fruto do meio onde vivia. Não é porque muitos viviam dissolutamente que ele ia viver assim. Não é porque os seus irmãos sempre buscavam alguma vantagem ou tentavam enganar seu pai, ou aqueles que se relacionavam com eles, que ele também agiria assim. José, desde cedo, era justo e verdadeiro. José conseguia, mesmo sendo mais novo, ele conseguia observar e identificar as más condutas dos seus irmãos. E, obviamente, ele trazia essas notícias, esses relatos a seu pai, porque era o justo a ser feito. Só que nós vamos ver na trajetória de José que desde cedo Deus tinha um grande propósito com a vida dele. E nós vamos notar como José vai se comportando conforme ele vai amadurecendo. Sim, amadurecendo. Parece que nos dias que nós vivemos, essa palavra está ficando no passado. Parece que nos dias que nós vivemos, isso está ficando lá para trás. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um meio em que todo mundo é professor, ninguém mais é aluno. Já viram isso? Todo mundo tem coisa para ensinar, mas ninguém quer sentar para aprender. Todo mundo quer fazer o seu videozinho na internet, querendo ensinar alguma coisa, mas ninguém quer parar para sentar numa sala de aula e aprender de fato. Todo mundo acha que está inventando a roda daquilo que está fazendo. Todo mundo pensa que tem que ser um influencer. Todo mundo pensa que tem que ser aquele incentivador, aquele que descobriu uma nova coisa. É tão cheio de novidades, tão cheio de informações, que às vezes não levam em conta os fiozinhos brancos. Irmãos, a Bíblia, ela não ficou ultrapassada não. O que era verdade foi registrado na Bíblia, continua sendo verdade. E a Bíblia cita que a sabedoria, ela reside nos cabelos alvos. Hoje nossos jovens, essa juventude de hoje pensa que sabe de tudo. Ah, se encontrassem Salomão diante deles hoje, hein? Ah, se Salomão tivesse um canal no YouTube, hein, Thiago? Qual seria o nome do canal? Será Vaidade, tudo é vaidade, hoje em meu canal. Não sei nem fazer chamada de YouTube, né? Misericórdia. Irmãos, nós precisamos parar de ter tanta urgência em nossas vidas. Nós precisamos aprender que o Senhor continua querendo nos ensinar com a mesma didática de sempre. É na perseverança, é na continuidade, é no andar, é na experiência. Sabe, aquela expressão de antigamente que não ficou velha ainda, é verdade. Nós precisamos ser cascudo. Precisamos criar casca na vida mesmo, para ter experiência. Hoje parece que a gente simplesmente, que nem não sabe fazer, é só olhar no YouTube.
É só assistir 1 ou 2 videozinhos ali, né? E tá tudo certo, já sei fazer, já tá tudo... Rapaz, não é bem assim. Não é que nem fazer receita de bolo de chocolate, irmãos. Não é bem assim. E também não é tão simples assim fazer receita de bolo de chocolate, hein? Nós pensamos que é tudo na urgência, né? José, ele poderia, já quando cedo, querer achar que era o tal. E ele, de fato, quando era cedo, ele não soube lidar muito bem com aquilo que Deus estava colocando em seu coração. Por mais que a gente não consiga notar nenhuma má intenção dele no relatar os seus sonhos, mas nós conseguimos notar uma pequena imaturidade. Parece que ele está querendo contar aqueles sonhos como que ele dissesse: já é agora, já é assim, vocês têm que se curvar diante de mim porque papai já me ama, porque papai já fez uma túnica exclusiva para mim, eu já sou tal, eu já sou aquilo que eu tenho que ser. Não é bem assim. Irmãos, nós precisamos ter paciência com aquilo que Deus tem em nossas vidas. Depois daqueles sonhos que José teve, ali não estava proposto o ápice para a sua vida. Ali estava proposto o start da sua trajetória, do seu crescimento. E veja, irmãos, que o crescimento de Deus em nossas vidas é um pouco diferente do crescimento que nós conhecemos aí. O crescimento de Deus, ele é primeiro para baixo, para depois poder subir. Hoje nós vemos, não é só colocar R$10 no tigrinho e vai dar tudo certo. Misericórdia, pegou uns quantos eu acho, hein? Não, irmãos, não é assim. Nós precisamos ter maturidade diante do Senhor. Quando José conta os seus sonhos, a palavra relata que os seus irmãos o odiaram ainda mais, e quando ele conta o segundo sonho, até o seu pai diz: rapaz, baixa a tua bolinha. Baixa a tua bolinha, calma aí, irmão. Calma aí, guri. Tu ainda tem muito tutano para comer nessa vida, rapaz. Depois deste caso, irmãos, depois daquela situação, a Bíblia relata que um certo dia o seu pai tinha mandado os irmãos de José irem pastorear os seus rebanhos perto de Siquém. E ele manda José encontrar os seus irmãos, para vai lá e olha lá tudo que está acontecendo e me traz notícias. E José, aí então é que vai começar a trajetória da sua vida. Porque talvez ele pensava que não, é isso aqui mesmo, é esses irmãos aqui que vão se sujeitar a mim, é esses meus irmãos aqui, é minha mãe, é meu pai, é aqui. É para ele, talvez pudesse, por algum momento, a palavra não relata isso. Eu não estou querendo dizer que era exatamente isso, eu estou dizendo que é talvez. Mas talvez ele dissesse então: não, esses aqui são meus irmãos. E eles vão se curvar, e é nisso aqui, é nesse clã aqui. Mas alguém que não tem maturidade, quando é pego por seus irmãos como José foi, e lançado em um poço, primeiro tramaram a sua morte. Seu irmão mais velho diz: não, olha, a responsabilidade é minha, não dá para matar ele, não podemos fazer isso com o nosso pai, não podemos fazer isso com aquele que é sangue do nosso sangue. Lançaram José num poço. Depois venderam ele aos ismaelitas como escravo.
Sabe o que nós não vemos? É José murmurar. Naquele momento, José começa a entender. Porque nós vemos que José, ele não se comportava como seus irmãos, ele não se comportava como aqueles que rodeavam a ele, mas ele se comportava diferente. A Bíblia relata que quando depois de José ser lançado no poço, e depois de ser vendido aos ismaelitas, a Bíblia relata que esses mesmos ismaelitas, eles vendem José, já lá no Egito, para quem? Para Potifar, chefe da guarda de Faraó. E já lá no capítulo 39 vai seguir contando essa história. Nós começamos a perceber que a maturidade começa a chegar na vida de José. E nós começamos a ver agora não um moço, não um menino, não um neófito, não alguém imaturo, mas nós começamos a ver a maturidade na vida de José, e assim deve ser na minha e na tua vida. Diante das circunstâncias, diante da adversidade, diante das lutas, José estava lá como escravo. Veja bem, o sonho era para ser aquele que governava, o sonho era para ser aquele que tinha súditos, o sonho era para ser alguém que era líder, e agora ele era escravo. Escravo. Mas o versículo 2 do capítulo 39 vai começar nos dizendo o seguinte: tudo na vida de José parece que está dando errado, parece que o inimigo está tendo vitória, parece que o sonho de Deus na vida de José, e aqui está um detalhe, não era o sonho de José, era um sonho de Deus na vida de José. E não era para a vida de José, era para o bem do povo do próprio Deus. Pois aquele que alcança a maturidade entende isso, que em primeiro lugar o que importa não é o meu e o teu sonho, não é a minha e a tua vontade, mas é o sonho de Deus em nossas vidas, é a vontade de Deus em nossas vidas, porque José entendeu algo que eu e você precisamos entender hoje, que nós não vivemos pelos nossos próprios propósitos, pelas nossas próprias vontades, mas nós vivemos por um propósito maior. Aleluia. O início do versículo 2 vai dizer assim, ó: o Senhor estava com José. Irmãos, onde José estava? Os irmãos lembram? Como escravo na casa de Potifar. E a Bíblia segue relatando que, mesmo como escravo na casa de Potifar, o Senhor segue abençoando José, de tal modo que Potifar nota isso, e tudo que ele largava na mão de José prosperava. Eu não estou falando apenas de riqueza, eu estou falando de prosperidade que vai além de cifras. Eu estou falando de inteligência, estou falando de vida justa, honesta, eu estou falando de conseguirmos produzir mais com 100 do que com 1000, isso é prosperidade. Potifar começou a notar que as bênçãos seguiam José, e coloca José até que chega ao ponto que coloca José como governante da casa dele, como chefe. Ele só estava abaixo do próprio Potifar. Mas veja bem, há uns dias atrás eu pregava aqui sobre Ezequias. Os irmãos lembram? O reino estava abalado, a nação estava aniquilada, tudo estava em ruína.
Ezequias toma postura diante de Deus, toma uma atitude, resolve em seu coração servir ao Senhor. E uma perseguição inexplicável acontece. José estava aqui da mesma maneira. Olha a didática de Deus. José, nós vimos no início do versículo 2 que quem estava com José? O Senhor. Onde? Lá, na sua escravidão, o Senhor estava com José. E a Bíblia nos diz que o Senhor abençoava José em tudo o que ele fazia. Logo nós entendemos que José andava com Deus. José agradava a Deus em tudo. Ou, pelo menos tentava agradar em tudo. Mas aí a Bíblia também relata que José era alguém de uma bela aparência, como você, bonitão. A esposa de Potifar começa a cobiçar a ele. Meu irmão, José está certinho, irmão. Está pisando firme. A Bíblia não está dizendo que José trocava olhares, sabe, mas na hora H fugia. Não é isso. José não procurava. José procurava fugir da aparência do mal, mas o mal ia atrás dele. Não é assim às vezes na nossa vida, irmão. Às vezes nós não estamos tudo certo, quando vê lá no emprego, que daqui a pouco um colega diz: ei, rapaz, achei uma feição aqui para nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos ganhar um por fora, o famoso cabrito. Está repreendido. Ou então você está bem belo lá, daqui a pouco está lá no teu Instagram, daqui a pouco, opa, que isso? Ô irmão, José estava pisando firme na presença do Senhor, mas o propósito de Deus não podia parar. José precisava ser preparado. José precisava ser forjado, assim como eu e você precisamos ser preparados, precisamos ser forjados, precisamos ser colocados à prova, não para Deus testar a nossa resistência, mas para nós entendermos que precisamos todo dia avançarmos, não podemos estagnar, não podemos parar, nós temos que avançar. Se orávamos, precisamos orar mais, se jejuávamos, precisamos jejuar mais, se líamos Bíblia, precisamos ler Bíblia mais, se amávamos a Deus, precisamos amar a Deus mais. A didática de Deus sempre vai acontecer em nossas vidas, irmãos, para nos fazer mais forte. E para, como eu contava na história de Ezequias, é para glorificar o nome de Deus, para que quando as coisas aconteçam, você não possa bater no seu peito e dizer: eu sou o cara, porque eu sou santo mesmo, porque eu sou legal mesmo, eu sou o cara mesmo. Não existe isso, irmão. É tudo para a glória de Deus, porque o propósito não é nosso, porque a glória não é nossa, porque a vontade não é nossa, mas é dele. E se é dele, é perfeita. Se é dele, é grande. Se é dele, é bom. Se é dele, é agradável. Glória a Deus. E quando José é colocado à prova diante daquela situação, olha o que é a atitude de alguém que agora não é mais um menino, de alguém que agora não é apenas um garoto, de alguém agora que não é apenas um emocionado com alguma situação, com algum sonho que Deus lhe deu. A mulher tenta José. Ele, diante daquela tentação, olha o que ele cita. Ele diz: olha, Potifar me colocou como líder de tudo aqui. Não há ninguém nas propriedades de Potifar que esteja acima de mim. Ele, no diálogo com a mulher de Potifar, né, ele diz: agora, a senhora não. A senhora é mulher dele. Olha o que ele diz na parte B do versículo 9 do capítulo 39, irmãos. Diz assim, ó:
como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? Está escrito aí na tua Bíblia? Olha comigo aí, parte B do versículo 9 do capítulo 39, irmãos. É Potifar que ele cita aí? Não, irmãos. Ele cita Deus. Sabe por quê? Porque José não está vivendo conforme o seu propósito. José, ele estava ali como líder daquela casa, e Potifar não era qualquer um, ele tinha grandes propriedades, ele era chefe da guarda real, ele era alguém importante. Ele não citou a situação dele, não, peraí, eu sou um diretor desta empresa. Não, ele disse, olha, como posso eu pecar contra Deus? Ele via que quem colocou ele naquela posição ou naquela situação não era Potifar, mas era Deus. Que ali não estava apenas se cumprindo o desejo do seu coração, não estava sendo cumprido aquilo que lhe agradaria, mas estava ali sendo cumprido a vontade de Deus. E ele via Deus na perseguição, ele via Deus, aleluia, na exaltação. Ali José está se comportando como Paulo falou em Filipenses 4,13, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abastança. Eu sei o que é estar exaltado, eu sei o que é ser perseguido. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. José podia estar num calabouço, José podia estar como líder da casa de Potifar, ele podia estar onde fosse. Ele sabia quem era com ele e sabia com quem ele estava andando. Assim deve ser nós, irmãos. E diante das perseguições da vida, nós precisamos ter a atitude de José, de entender que, poxa, às vezes dá tudo errado para mim. Irmãos, precisamos nos manter firmes e procurar entender qual é o propósito de Deus com tudo o que acontece. Talvez se José tivesse murmurado, o que seria? Talvez se José estivesse murmurado, é claro que Deus tem o controle de tudo. Mas veja bem, talvez se José tivesse murmurado, ele teria sido rejeitado pelo Senhor. O que seria da nação de Israel? Existiria? Se a nação de Israel não existisse, o Senhor viria da nação de Israel? Se o Senhor não viesse com a promessa da nação de Israel, eu e você estaríamos aqui hoje? A nossa perseverança, irmãos, assim como a perseverança de José, não diz respeito somente à nossa vida, assim como não disse respeito somente à vida de José, mas a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa firmeza, a nossa clareza de propósito diante de Deus, diz respeito aos nossos filhos, aos nossos netos, à igreja do Senhor que não para de avançar, porque se estamos aqui hoje, é porque alguém no passado chorou lágrimas quase que de sangue para que o evangelho nos alcançasse e nós pudéssemos estar aqui hoje, e nós precisamos dar sequência nisso, irmão. Precisamos parar de achar que somos a geração com um fim em nós mesmos. Tudo é para mim, tudo é comigo, isso aqui é o melhor de tudo. Daqui para trás tudo foi ruim, daqui para frente tudo vai piorar, porque o melhor é o que está aqui. Mentira, irmão. O meio que nós estamos vivendo nos diz isso, mas nós precisamos entender que nós não somos o centro de tudo, o centro de tudo é Deus. Aleluia! O centro de tudo é Deus, e nós somos os seus servos, e nós precisamos entender, irmãos, assim como José entendeu, que ele não estava apenas trilhando para o grande dia que os seus irmãos, seu pai e sua mãe iam se curvar diante dele,
mas ele entendia que tinha um propósito muito maior. E como que ele entendeu isso, irmãos? E como que eu e você vamos entender os propósitos de Deus? Não tem outra maneira. É só entrando na didática de Deus. Perseverança, caminhada, experiência, persistência, caminhada diante do Senhor. Depois disso, a Bíblia diz que a mulher tramou ali, tentou agarrar José. Aquela cena até por vezes um pouco engraçada, né, irmão? Ele deu no pé. Ele saiu fora e foi injustiçado. De escravo ele vira prisioneiro. Filho amado, vai para o poço. Meu chapéu. Crescimento com Deus, irmãos, é diferente. De filho amado vai para o poço, de poço para escravo, de escravo agora para prisioneiro. Ele vira prisioneiro porque o chefe dele era o quê? Era o guarda. Era o chefe da guarda real. O patrão dele simplesmente tinha uma prisão. E prendeu ele. Final do versículo 20 vai dizer assim, ó, José ficou na prisão. E o versículo 21 vai dizer assim, ó, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Meu irmão, fica firme, porque aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que está contigo, ele é bom. Ele não é bonzinho, ele é o conceito de bondade. Aleluia! O Senhor, ele é a própria bondade. Aleluia! Glória a Deus. E ele te trata com bondade. E segue dizendo, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Irmãos, fica firme. Eu não sei o que tu está passando. Talvez você, em alguma área da sua vida, parece que eu estou sendo fiel, eu estou procurando fazer tudo certo, mas parece que está patinando. Parece que não está avançando. Eu engato uma primeira para ver se subo a lomba, que é difícil, mas parece que eu estou engatando a reta de ladeira abaixo, irmão. Meu irmão, fica firme, porque aquele que está contigo é bom. Aleluia! E em breve, irmãos, em breve você vai poder bradar. Eu sei que em breve o meu Senhor se levantará e bradará, aleluia, com força em teu favor. Irmãos, em meio ao caos, Ele vai lhe conceder a simpatia do carcereiro. Ele vai te honrar, não pela tua honra, mas pela honra dele na tua vida. E a Bíblia fala que agora ali, na prisão, o que ele se torna? O líder da prisão. Ele cai na simpatia do carcereiro, e o carcereiro, tudo que o carcereiro colocava para ele cuidar, ele cuidava bem, e dava tudo certo. Um belo dia, o padeiro e o copeiro olha aí, crescimento com Deus é diferente. Seus irmãos o lançam no poço, é vendido para o ismaelita, parece que tudo vai de mal a pior. Ele vai parar na casa do chefe da guarda do rei, mas era o chefe da guarda do rei. Era o chefe da guarda do faraó. Agora ele vai parar na prisão, e quem é que cai lá na prisão que ele agora é o líder? O copeiro e o padeiro de Faraó. Foram presos. Não sei que pão ruim foi esse que o padeiro fez. Com certeza não foi o irmão Anderson, não era o pão igual da receita do irmão Anderson, com certeza não, porque o pão do irmão Anderson é bom. Esse padeiro errou a receita. Aquele copeiro serviu algum vinho que estava azedo, amargo, passado, serviu vinagre para o rei, deu ruim. Foram parar na prisão, irmãos. Um belo dia eles têm um sonho.
Opa, sonho? Falou de sonho. Ó a maturidade. O que Deus, quando Deus nos chama, eu costumo falar isso nos estudos bíblicos aqui. Em primeiro lugar, quando nos convertemos, o que nós precisamos perseguir é ter santidade. Em segundo lugar, nós precisamos perseguir e tentar compreender qual é a vontade de Deus em nossas vidas, qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos aperfeiçoar, porque a igreja ela é um corpo. E um corpo, ela é feita de muitos membros e os membros se completam. Não é verdade? E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus em nossas vidas para que nós possamos abençoar os nossos irmãos. José entendeu qual era a vontade de Deus e qual era o dom de Deus em sua vida. Ele começa lá quando o moço a ter sonhos. E ele começa a ter sonhos. Só que agora ele começa a interpretar sonhos. Por quê? Porque ele foi persistente. Porque ele foi perseverante, porque ele teve caminhada com o Senhor, e quem tem caminhada com o Senhor, começa o quê? Opa, essa situação aqui, eu estou vendo a mão de Deus, e isso aqui não está normal, Tiago. Parece, todo mundo que está ao redor, pai, isso aqui está errado, ou isso aqui está certo demais, isso aqui está bem, e o irmão está aqui, aquele que entende o propósito, começa a dizer assim, não, peraí, opa, não, eu conheço o Eterno. Eu caminho com ele, porque um belo dia eu estava lá na cova, eu estava lá no poço que meus irmãos me lançaram, rapaz, me venderam para os ismaelitas para ir na casa de Potifar, rapaz, ele cuidou de mim, ele esteve comigo, eu virei escravo, mas o Senhor estava comigo, eu fui caluniado, me tornei prisioneiro, peraí, o Senhor estava comigo, fui fiel ao Senhor, passei luta, mas o Senhor me honrou, está tudo certo, o Senhor é bom. O Senhor agiu de bondade comigo. Agora ele avança. Porque, irmãos, quando a gente não sai do primeiro estágio, quando a gente não sai da maturidade, quando a gente não sai da imaturidade, a gente fica andando em círculos. E aí, a gente nunca vai sair daquela primeira etapa que José viveu, de ser chacota dos seus irmãos. Às vezes, irmãos, a gente pode ter um grande propósito de Deus em nossas vidas e a gente nunca deixa de ser chacota. Sabe por quê? Porque toda vez que vem a luta em nossas vidas, a gente, mas a vida é cruel comigo. O Senhor me prometeu, mas o Senhor me esqueceu. Olha só, uma hora eu estou no poço, outra hora eu sou escravo, agora eu estou aqui prisioneiro. Ó céus, ó vida. Em vez de aprender a tomar o cálice, a beber o cálice deste dia para poder aprender com o Senhor, para poder ficar, lembra do início? Cascudo. Não é qualquer lutinha mais que nos entristece. Não é qualquer calúnia que vai tocar o nosso coração e vai fazer o nosso semblante cair. Não é qualquer calúnia que vai fazer a gente duvidar de nós mesmos e, rapaz, será que eu sou ruim assim mesmo? Será que eu fui injusto mesmo? Sabe? Nós precisamos ter vida com Deus, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, olha, nós precisamos crescer diante do Senhor. Será que vocês vão continuar sempre como crianças espirituais que precisam receber o leite espiritual? Quando que vocês vão poder comer um alimento sólido? Quando que vocês vão crescer e ter a estatura de Cristo? Precisamos crescer, irmãos. E isso só vai ser possível com caminhada com o Senhor. Didática de Deus. O contrário da urgência deste mundo. Que os próprios irmãos de José achavam que estavam por cima da carne seca. Eram aqueles que cuidavam das coisas do pai, eles eram experientes naquilo ali, achavam que está tudo bem. Viveram naquela situação. E ficaram naquela situação. Mas José, um belo dia, esses dois, esse copeiro e esse padeiro, têm sonhos. E eles têm os sonhos e contam esse sonho. E José interpreta esses sonhos.
E dentre esses sonhos, um deles, que era o padeiro, que com certeza não era a receita do irmão Anderson, o sonho desse padeiro diz que em 3 dias ele iria morrer. E o sonho do copeiro diz que em 3 dias ele seria liberto da prisão e, mais do que isso, seria devolvido ao seu lugar de copeiro, ia voltar a servir Faraó. E de fato, 3 dias depois tinha uma festa, e nessa festa Faraó chamou o padeiro e o copeiro, sentenciou o padeiro e restituiu o copeiro. O que aconteceu? A interpretação de José se cumpriu. Só que antes disso, José ele disse para o copeiro: mas quando tu for lá, tu te lembra de mim. Veja, irmãos, uma grande importância aqui. Nós não vemos José murmurando, certo? Não encontramos José murmurando. Mas quando ele fala isso para o copeiro, você depois lê em casa o capítulo 40, ele vai dizer uma coisa para o copeiro: quando tu for restituído, tu lembra-te de mim. Porque eu fui lançado na cova, eu fui arrastado para uma cova injustamente. E eu vim parar nessa prisão por uma calúnia. José não estava murmurando, mas ele também não estava anestesiado, ou ele não estava sendo negacionista, ele não estava deixando de enfrentar a realidade que ele vivia. Ele soube fazer a leitura da vida dele. Olha, não vai tudo tão bem assim. Mas eu sei. Por quê? Porque eu caminho com o Senhor, irmão Tiago. Eu estou vendo, sabe, quem caminha com o Senhor aprende a ver a mão do Senhor nos pequenos detalhes. Sabe o que José estava vendo? Ele não estava vendo apenas Deus dar a salvação ao copeiro através da vida dele. Ele estava, estou vendo a mão de Deus aqui. Esse copeiro, acho que é a porta que Deus está abrindo. Deus está agindo. Mas sabe o que acontece no versículo 23 do capítulo 40? Diz assim, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe o que isso significa? Por algum momento, José não murmurou, mas ele tentou por conta própria abrir uma porta. Ele tentou recorrer aqui, aos homens. Mas homem é falho, irmão. Irmão, a gente promete e não cumpre, nem sempre cumpre. Irmãos, às vezes até temos a intenção de cumprir, mas nós somos falhos. Se alguma coisa acontece, já bagunça tudo. Rapaz, aquela minha promessa já não deu. Mas José caminhava, andava e vivia com aquele que não falha, com aquele que é o Deus do impossível, com aquele que não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Aleluia. O copeiro se esquece de José, mas o que acontece? A mão de Deus estava ali. Olha só, 2 anos depois, o copeiro esqueceu de José. Sabe quem não esqueceu de José? Deus. Aleluia. Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, e olha só, que sonho difícil de interpretar. Ele sonha que de repente tinham 7 vacas gordas, e daqui a pouco vinham 7 vacas magras e engoliam as vacas gordas. E depois Faraó tem outro sonho, tinham 7 espigas grandes, e depois tinham 7 espigas mirradas e sequinhas, e essas espigas mirradas e sequinhas acabavam com as espigas gordas. Nossa, que sonho difícil de interpretar. Irmão, qualquer um de nós interpreta isso.
7 vacas gordas, prosperidade. 7 vacas magras, aí tem problema. Faraó procura quem interpretasse, mas não é quem interpretasse. Faraó procurava uma solução. Ele chama os sábios do seu reino. E ninguém consegue dar uma solução. Sabe o que acontece? Quem se lembra de José? O copeiro. Deus faz o copeiro lembrar de José. Olha o versículo 9 do capítulo 41. Vai dizer assim, então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Tem um que me ajudou. Tem um que teve o sonho, interpretou o sonho e disse que eu estaria de novo contigo te servindo a tua taça, e hoje eu estou aqui como teu copeiro de novo. Ele interpretou o meu sonho e se cumpriu. Ele está lá na prisão. Faraó manda chamar José. Sabe o que acontece aqui também, irmãos? Outro avanço na vida de José, dentro do dom que Deus tinha lhe dado, que é o que nós precisamos. Por quê? Porque mesmo na prisão, assim como estava na casa, como escravo, na casa de Potifar, ele continuou andando com Deus e Deus estava com ele, na prisão também, ele continuou andando com Deus e Deus estava com ele. O que acontece? Ele perseverou e avançou. Ele primeiro tinha sonhos, depois ele interpretava sonhos, e agora ele dava solução para sonhos. Nós precisamos avançar, irmãos. E se nós ficarmos tropeçando ou murmurando e não avançando como José, nós vamos ficar que nem o povo no deserto, só dando volta. Faraó então chama José. José interpreta o sonho de Faraó. E ele diz, olha, mas não só interpreta, tu precisa. Isso significa que vai vir 7 anos de bênção. E depois 7 anos de seca. Isso vai ser em toda a terra. Tu precisa. Parece que José está dizendo assim, Faraó, tu precisa. Faraó, tu precisa de alguém inteligente para que possa juntar. Sabe o que acontece? Agora José é colocado por Faraó como governador do Egito. A interpretação de José se cumpre. E a história, todos os irmãos conhecem, né? Quem é que vai parar lá diante de José? Sua mãe, seu pai, seus irmãos. José se torna o quê? A solução para sua família. O grande propósito de José se cumpre. Amém? Não era isso. Sabe por que não era isso, irmãos? Porque no final de sua vida, José, através de um pedido / profecia, ele revela o que de fato tinha em seu coração. Não era que os seus irmãos se curvassem diante dele, que sua mãe e seu pai se curvassem diante dele, mas era o cumprimento, aleluia, da vontade de Deus em sua vida. Ele diz, olha, depois que eu morrer, quando vocês forem para a terra prometida, levem os meus ossos. Ele estava no ápice, irmão. Para que ele queria ir para uma terra se ele estava, no momento, ele estava na nação mais rica da terra? Mas sabe o que José conseguiu ver? Não isso aqui. Mas ele conseguiu contemplar a glória de Deus. Ele conseguiu entender que ele vivia por um propósito maior. Talvez a nossa perseverança hoje, a gente não vai entender. Talvez a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo que tudo diga não, ou que todas as circunstâncias tentam nos forçar a desistir, talvez isso vai se refletir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que virão. Mas sabe onde a gente vai ver o verdadeiro resultado? Quando naquele grande dia,
a gente vê que nós servimos um propósito maior. Porque a nossa grande esperança não está nas glórias deste mundo, mas a nossa grande esperança está na Canaã celestial, está na promessa do Senhor de habitarmos com Ele para todo sempre, está na esperança eterna. É isso que deve encher o nosso coração. O que deve encher o nosso coração não é apenas os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que o nosso olho alcança. Sabe por quê? Tem um ditado que diz: olha, sonhe alto, porque você nunca vai além dos teus sonhos. Irmãos, isso é ditado do mundo, irmão. Irmão, não importa o quão alto você vai sonhar, o que Deus tem para nós, sabe o que é? O que Ele tem para nós, aleluia, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. O que o Senhor tem é maior, é melhor, é eterno, é soberano, aleluia, é inigualável, é incorruptível. O que Deus tem para nós, o inimigo não pode roubar, a traça não pode corroer. O que Deus tem para nós, aleluia, é eterno. Não é à toa que José depois vai ser reconhecido lá em Hebreus capítulo 11, no capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, porque ele vivia como quem vivia por uma pátria que não é vista aqui na terra, mas a pátria celeste. Assim deve ser eu e você, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, que como José, eu e você possamos entender a vontade de Deus e possamos seguir firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Amém, meus irmãos? Coloquem-se de pé, meus irmãos.